Mina, você preparou uma matéria, uma reportagem especial em relação ao caso Rodrigo Garro. Vamos Isso. então acompanhar essa matéria para explicar um pouquinho o que está acontecendo com o Rodrigo Garro e o processo que ele vai responder por homicídio na Argentina. Na madrugada do último sábado, Rodrigo Garro se envolveu em um acidente de carro. Em uma caminhonete, o jogador colidiu com uma motocicleta. O caso aconteceu em La Pampa, na Argentina. Já nas primeiras horas do dia, Garro foi à polícia prestar depoimento. O homem de 30 anos que dirigia a moto faleceu no local. Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo, sem a intenção de matar. No seu depoimento, o jogador declarou que havia ingerido bebida alcoólica, mas em pequena quantidade. Disse também que o motociclista estava sem capacete e com as luzes da moto apagadas. Em seguida, foi liberado pelas autoridades. Não houve nenhum agravante por ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Rodrigo Garro. A quantidade apontada a partir do teste etilômetro foi 0,54 gramas, abaixo do mínimo de 1 grama. Tanto no Brasil como na Argentina, a conduta de dirigir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica ou outra substância que comprometa a capacidade cognitiva é uma conduta criminosa. Mas na lei consta um limite. No Brasil, é de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. E no caso da Argentina, é de até 1 grama. Conversamos com o advogado criminalista Cristiano Marona, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, para explicar como funciona esse processo. Ele estava abaixo do limite da lei argentina e, se fosse no Brasil, ele também estaria abaixo do limite. Né? Então, em relação a esse crime de direção de veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica ou de outras drogas, a conduta dele não pode ser enquadrada nesse crime. Mas o fato de ter sido constatado uma pequena quantidade no sangue de Rodrigo Garro pode dificultar a defesa do jogador. Quem explica é o promotor de justiça do estado de São Paulo, William Daniel Inácio. Ainda que a vítima também tenha agido de forma imprudente, dirigindo com farol apagado, ou sem capacete, isso não vai diminuir a imprudência, não vai excluir a imprudência de quem está dirigindo sob a influência de álcool. Então, na legislação brasileira, qualquer pessoa que ingere qualquer quantidade de álcool e dirige logo em seguida está praticando uma conduta imprudente. O promotor Francisco Cuenca, responsável pelo caso, confirmou que o motociclista estava sem capacete. Segundo a lei, a falta do uso do artifício de segurança capacete contribui para o evento morte. O promotor argentino afirmou também que só as câmeras de segurança poderão mostrar se as luzes do veículo estavam apagadas. O advogado criminalista Cristiano Marona explica que, se essas informações que foram dadas pelo Garro se comprovarem, a absolvição do jogador é mais provável. Eu imagino que a tese defensiva do Garro vai ser a de atribuir à vítima a responsabilidade pelo evento morte, tendo em vista que ela própria se colocou numa situação de risco ao não usar capacete e ao dirigir uma motocicleta à noite sem luz. Quando perguntado sobre o fato de Rodrigo Garro responder em liberdade por esse crime, o promotor disse que é o correto e como funciona o cumprimento da pena em caso de condenação. Como um caso de crimes culposos em geral, mesmo que seja o homicídio, é muito difícil a pessoa responder presa o processo. Ela responde em liberdade, tem todo o direito de defesa, produz as provas que lhe são cabíveis, e se condenado, aí sim ele cumpre a pena depois do trânsito em julgado. No final da entrevista, perguntei aos especialistas a opinião deles em relação ao caso. O advogado criminalista Cristiano Marona disse que a defesa tem bons argumentos para embasar a sua tese. Então, se essas três circunstâncias se confirmarem, ou seja, ele estava dirigindo o automóvel numa velocidade compatível com a via, ele não percebeu a aproximação da moto que bateu na lateral, porque justamente a moto não estava iluminada, não estava com a luz ligada. E o fato do motorista da moto não usar capacete, essas três circunstâncias, a meu ver,
são muito favoráveis ao Garro e eu acredito que há uma boa chance dele ser absolvido numa eventual ação penal. Já o promotor de justiça do estado de São Paulo, William Inácio, acredita que, se o caso tivesse acontecido no Brasil, o jogador argentino seria condenado. Meu entendimento é de que a influência do álcool por si só já caracteriza a imprudência, justamente porque só o fato de dirigir após ingerir bebida alcoólica é infração de trânsito. O nosso legislador já considerou imprudente quem ingere qualquer quantidade de álcool. Mas certamente, a defesa deve buscar esses argumentos de que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima. Olha, se fosse no Brasil, ele seria condenado. Esse é um caso que ainda carece da análise da perícia em relação a todos os fatos apresentados e Rodrigo Garro ainda será julgado pela Justiça Argentina.